Por vezes nós imaginamos quando conseguiremos aquele emprego incrível, quando iremos conhecer uma pessoa legal para namorar, quando e onde iremos fincar os pés no chão e fazer daquele local nosso lar. Acreditamos que coisas importantes como essas podem influenciar na nossa vida e foi exatamente isso o que aconteceu com Marilyn Witherspoon. Mas quem poderia imaginar que seu namoro com Edmunds Brown III, em 1981, seria a porta de entrada para uma tragédia que ocorreria muito tempo depois? Quem poderia imaginar que o pequeno e jovem Tennant, filho de Edmunds, poderia ser capaz de tornar os pesadelos de Marilyn reais? A resposta é que ninguém sabia. Ninguém sabia que aquele garoto, desesperado por ser amado e nutrindo uma paixão obsessiva, se transformaria no homem que ceifaria a vida de Mary. Eu sou o Marco, sejam todos muito bem-vindos ao Insólito. Se você é novo por aqui e gosta de casos de crimes reais, mistérios inexplicáveis, eu te convido a se inscrever e acompanhar o canal. Toda semana tem 2 vídeos novos por aqui. Combinado? Aproveita, verifique sua inscrição aí, você que também já é um abduzido veterano. Se puder, considere a possibilidade de se tornar um membro do canal. Recados dados. Vamos aos fatos. As vidas dos principais personagens dessa história se esbarraram no ano de 1981. Marilyn Witherspoon era uma recém-divorciada mãe da jovem Jane quando começou o namoro com Edmunds Brown III, um advogado da cidade de Charlestown. O homem havia sido deixado pela esposa e, como companhia, tinha apenas seus 2 filhos, Tennant, de 10 anos, e Molly, de 8. O namoro ia bem. Mary estava apaixonada, Jane era tratada como uma filha por Edmunds, mas as crianças não eram consideradas melhores amigas. O homem, por diversas vezes, pediu a mão de Mary em casamento, mas a mulher não demonstrava interesse em formalizar a coisa toda. Além das crianças não se darem muito bem, Mary notava a estranheza do jovem Tennant e a forma como parecia que ele a observava e sempre a queria por perto. Inicialmente, acreditou que o menino via nela a mãe que tinha lhe abandonado. Achou compreensível toda aquela carência e, como nutria um profundo amor por todas as crianças, se compadeceu também daquela que vivia debaixo de seu próprio teto. Mas as coisas começaram a ficar um pouco estranhas demais. Marilyn e Edmunds namoraram durante 7 anos e então, em 1988, a separação definitiva veio. Apesar do término do relacionamento, Tennant continuou visitando Mary e sua filha Jane. O comportamento aparentemente obsessivo estava começando a tomar formas ainda mais claras e tudo ficou mais óbvio em 1989. Em uma tarde deste ano, Tennant invadiu a casa da mulher e roubou algumas roupas e suas maquiagens. Assim que deu por falta de algumas coisas de Mary e da bagunça no local, a mãe da mulher, sem qualquer dúvida, ligou imediatamente para Tennant e pediu para que ele devolvesse tudo o que tinha pego. E o rapaz acabou fazendo isso mesmo. A partir daí, a situação começava a apresentar uns resquícios de urgência. As pessoas próximas de Mary começaram a observar como Tennant, agora quase um homem de 18 anos, podia apresentar certos perigos. O bizarro era que seu único alvo era Marilyn. Muitos questionaram na época se ele estava apaixonado por ela, se ele se fantasiava nos anos de 1981 no lugar do pai, mas ninguém chegou a uma conclusão certeira. Depois de algum tempo, ninguém mais se deu o trabalho de teorizar mais nada. E desde aquele dia, em 1989, e nos anos seguintes, Marilyn pouco viu Tennant e seu temor por ele foi diminuindo e as pessoas se esquecendo daquele sujeito estranho. Em 2001, já passado tanto tempo, Mary sequer mantinha mais lembranças de Tennant. Mal se lembrava de seus traços, de seus olhos fixos ou de sua presença desconfortável, até que o viu. Tennant, um homem alto de cabelos pretos e fisionomia séria, estava observando parado imóvel em seu quintal.
não era mais a criança que lhe pedia colo ou lhe contava as novidades da escola, mas era já um homem de 30 anos que não parecia trazer boas notícias ou um bom presságio. A perseguição começou a ficar mais ferrenha. Tennant fazia pequenos plantões ou então passava diversas vezes durante o dia pela calçada de Mary. Suas visitas macabras foram evoluindo e então, aos poucos, passou a entrar no quintal. Apesar do medo, Mary acabou não denunciando essas espreitas de Tennant porque acreditava que tudo aquilo não iria passar de uma mera chateação. Dias se passaram e Tennant não foi denunciado, até que em certo dia a mulher descobriu que faltava uma de suas calcinhas na secadora. Aquilo foi a gota d'água. No início, o território daquele obsessivo era apenas a calçada, depois passou para o quintal e agora a sua secadora foi saqueada. Mary não queria esperar o próximo passo de Tennant e então o denunciou finalmente. A polícia, após a denúncia e prisão de Tennant, disse para Mary que ela seria notificada assim que ele fosse solto. Já armada com um spray de pimenta, com a casa aparelhada com sistemas de segurança, Mary começou a se sentir mais segura. Afinal, o que poderia acontecer de mal? Estava em segurança e ia ser notificada quando Tennant fosse solto. Entretanto, essa notificação nunca aconteceu. Mary Lynn, ainda aos seus 52 anos, dava aulas de francês na Charleston Academy para crianças novas. Mas um dia comum como qualquer outro, e em 14 de novembro de 2003, Mary era guardada por seus colegas, diretores e alunos. Na grade, não era sua folga e nem havia professor substituto em seu lugar. As horas foram avançando e nenhum contato foi feito pela professora. Preocupados, os colegas de Mary foram até sua casa na Thread Street, em Charlestown, na Carolina do Sul. E ao chegar na casa, se depararam com tudo na mais absoluta normalidade. O carro continuava estacionado na garagem e o lado externo da casa não demonstrava nenhum indício de invasão ou coisa do tipo. Apesar da aparente normalidade, Mary ainda não retornava às ligações já feitas. Seus colegas então chamaram sua filha Jane. A jovem não sabia do paradeiro de sua mãe também e estranhou o fato de ela não estar retornando às ligações, o que não era nada comum para ela. Então a jovem embarcou em seu carro junto ao seu marido e eles dirigiram até a casa da mãe. Durante o trajeto, Jane permitiu que os policiais acionados invadissem a casa de Mary. Assim que entraram, a suspeita de que algo errado havia acontecido pairou no ar. No saguão, logo na entrada, jogados ao chão estavam sapatos, uma maçã e um relógio. O resto da casa aparentava alguns indícios de roubo, como na sala de estar na qual os armários foram esvaziados e seu conteúdo jogado ao chão. Mas foi no banheiro que encontraram aquela que tanto procuravam. Nua, com os pés e mãos atados dentro de uma banheira, estava Mary sem vida. Com indícios claros de abuso e estrangulamento no corpo, os policiais informaram a uma Jane devastada da situação de sua mãe. Imediatamente, como de supetão, Jane declarou um nome: Tennant. Edmunds Tennant Brown IV, um velho e aterrorizante conhecido. Após Jane indicar Tennant, a polícia começou uma ronda ostensiva para conseguir sua captura. Na noite daquele mesmo dia 14, a polícia encontrou Tennant perambulando na mesma rua de Mary, em Thread Street, e claramente seus passos indicavam que ia para a casa de sua vítima. Ao ser parado, os policiais verificaram algo um tanto quanto estranho. Tennant estava vestindo roupas íntimas e calças de Mary. Nos bolsos, carregava também as chaves da casa dela e uma nova carteira de motorista sua com o endereço da mulher. A troca de endereço tinha sido feita naquele mesmo dia. Já com o histórico perturbado e perseguidor de Tennant em mãos, a polícia iniciou as investigações e alguns fatos foram determinantes para identificar o homem como o autor dos crimes praticados contra Mary. Na manhã do dia 14 de novembro, Mary Lynn foi abordada por Tennant em sua casa. Não havia indícios de tentativas de romper a fechadura da porta da frente. Então, consideraram que ela abriu a porta e ele entrou pacificamente.
Apesar da entrada ter sido tranquila, aqueles pertences que estavam no chão e que foram encontrados pelos policiais indicavam claramente que havia tido ali uma luta corporal. Por ter um físico bem inferior a Tenet, um homem alto de 32 anos e consideravelmente forte, Mary provavelmente tentou fugir, mas foi alcançada por ele na altura do segundo andar, onde tinha o banheiro. Dali para frente, os horrores sofridos por Mary não podem sequer ser imaginados. Após terminar suas atrocidades, calmamente se dirigiu para a cozinha da casa, preparou seu café da manhã e começou a deixar seus rastros nítidos. Fez uma compra online com o cartão de crédito de Mary para entregar no endereço dela. Os objetos comprados? Uma peruca, bem semelhante ao cabelo da mulher, forma de seios, maquiagem para homens e um vídeo de drag queen. Já fora da casa da vítima, Tenet roubou o carro dela e saiu dirigindo pela cidade. Não se tem relatos de aonde ele foi ou se encontrou com alguém nesse caminho. O fato é que o carro também tinha mais surpresas bizarras do que o pacote entregue na casa de Mary. No veículo, foram encontradas anotações e folhas rasuradas. Nos papéis, se via que Tenet estava testando sua caligrafia para que ficasse o mais parecida possível com a assinatura da vítima. Em um livreto, encontrado ali também, havia um passo a passo de embrulhar o estômago de qualquer um. Era como um guia com instruções e detalhes cruéis sobre como mataria Mary. As investigações estavam fazendo até os mais experientes se questionarem o que estava acontecendo ali afinal, por que Tenet arquitetou, executou e nem sequer deu o trabalho de atrair as pistas para si. Apesar de algumas pessoas não estarem convencidas de que ele era tão frio assim e ao mesmo tempo tão descuidado para cometer tais crimes, os exames de DNA feitos com amostras retiradas da casa e do corpo de Mary e do próprio corpo do assassino não deixaram dúvidas. Todo aquele horror desmedido foi culpa de Tenet. A motivação? Bem, esse é um caso à parte. Com todas as provas em mãos e os indícios que escancaravam a culpa de Tenet, o homem foi acusado pelo assassinato e estupro de Mary Lynn Witherspoon. O Estado pediu a pena de morte, mas a família da mulher não queria um julgamento. O motivo? Até hoje se desconhece. Ao final do ano de 2004, Tenet se declarou culpado por todos os crimes e foi acusado e condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional. Quando Mary sofreu todos aqueles atos horrendos, a motivação não estava clara para ninguém. Muitos questionavam se Tenet era obcecado pela mulher porque sofria de algum transtorno mental, se internalizou aquele amor que vivenciou entre seu pai e ela e tinha algum tipo de desejo insano pelo pai, o que o tornou sedento para ser Mary. Ele estava obcecado pela ideia de ser quem Mary era, ter o que tinha e fazer o que ela fazia, simplesmente porque sim, sem motivo profundo algum. Enfim, todos teorizaram o que se passava na mente de Edmunds Tenet Brown IV, e ele se tornou objeto de estudo para alguns pesquisadores sociais, psicólogos e psiquiatras. Posteriormente, o homem foi diagnosticado como bipolar, um conhecido distúrbio que causa oscilações de humor que vão desde depressão até episódios de obsessão. O caso, apesar de já oficialmente encerrado, foi revivido por Tenet. E o motivo? Agora, em meados de 2019, o homem afirmou categoricamente que não havia cometido crime algum contra Mary. Isso mesmo. Apesar de ter confessado em 2004 e já passados 15 anos, Tenet afirma que confessou os crimes por orientação de seu advogado. Na verdade, Edmunds não existe mais. Assumindo agora uma figura feminina e se declarando como mulher, Catherine Brown revela que apenas assumiu os crimes que não cometeu, pois estava suprimindo sua identidade de gênero no tribunal e, como alusão, se referiu a um estado bem parecido com a tensão pré-menstrual, a já conhecida TPM, e acrescentou em cartas enviadas aos jornais americanos Post e Courier que, se não estivesse confusa emocionalmente naquele momento, teria se declarado inocente e se arriscaria em um julgamento no júri. Até o fechamento da edição deste roteiro aqui,
não se tem notícias novas sobre o caso Marilyn e uma possível reabertura do caso devido às novas alegações. Em dia e mês incertos do ano de 1981, Marilyn conhece e começa a namorar Edmunds Brown III. Nesse relacionamento, a mulher conhece o jovem Tennant. Também em dia e mês incertos do ano de 1988, o relacionamento entre Mary e Edmunds termina, mas Tennant ainda visita esporadicamente a casa da mulher. Também em dia e mês incertos do ano de 2001, Mary, passados quase 12 anos, vê Tennant em seu quintal. De 2001 até pouco antes do crime, Tennant continua fazendo vigílias constantes, seja na rua ou no quintal de Mary. O homem rouba uma de suas roupas íntimas e, após denúncia da vítima, é preso. Em 14 de novembro de 2003, pela manhã, Mary abre a porta da casa para Tennant, se inicia ali uma luta no saguão e a mulher é perseguida por ele até o banheiro onde os crimes são cometidos. Entre o fim da manhã e início da tarde, após Mary não comparecer à escola que lecionava e os colegas não conseguirem contato com ela, a polícia é acionada e, com a permissão de Jane, a filha da mulher, os policiais entram na casa da vítima e encontram seu corpo na banheira. À noite, Tennant é encontrado indo em direção à residência de Mary, usando as roupas íntimas e as calças da mulher. Também em dia e mês incertos do ano de 2004, Tennant foi acusado e condenado à prisão perpétua pelos crimes cometidos contra Marilyn. Em meados de 2019, Catherine Brown, anteriormente conhecida como Tennant, enviou cartas para jornais se declarando inocente. As provas periciais não podem ser desmentidas, exceto se for verificado que sofreram alterações. O fato de que as perseguições existiram não pode ser desmentido, exceto se todas as testemunhas que presenciaram naquela época o medo de Marilyn por Tennant caírem em contradição, o que não ocorreu até o momento. Enfim, a inocência da atual Catherine poderia ser provada? Será possível que todos estavam errados e Tennant, à época, era apenas um homem inocente? Apesar das provas, das testemunhas e dos fatos apontarem apenas um autor, ao tempo recai a responsabilidade de revelar toda a verdade. Eu vou deixar para vocês qualquer conclusão sobre todo o exposto. Caso se sinta confortável, use o espaço aí dos comentários. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha gostado. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.